Gente, como é bom estar aqui. Vou falar, vocês são diferenciados. É muito bom adorar a Deus junto com vocês. A gente sente algo diferente. A gente estava com saudade de estar aqui com vocês. Aqui é a nossa casa. E é muito bom adorar a Deus com os irmãos. É um privilégio muito grande. Essa igreja, Deus tem um propósito muito grande para cada um. E é um privilégio fazer parte disso. Eu tenho sentido que Deus ele tem chamado a gente, igreja dele na terra, para um chamado muito específico. E é engraçado porque, assim, a gente ouve as palavras aqui da igreja, a gente ouve as palavras da igreja que a gente está frequentando lá na outra cidade, a gente ouve palavras na internet, e parece que tudo está convergindo para um propósito, para aquilo que Deus quer chamar a atenção dele, da igreja nessa terra, a igreja dele em geral, que é voltar ao primeiro amor, voltar a se apaixonar por ele, voltar a paixão a Jesus. Isso é engraçado, a gente ouve isso, a gente assiste pela internet o culto de sábado, e a gente fica com vontade de se apaixonar mais por Jesus, é alertado pela necessidade dessa paixão por Jesus. A gente vai na igreja lá domingo e a gente é alertado, a gente vai em várias igrejas e a gente é alertado constantemente de que nós precisamos nos apaixonar por Jesus. E eu fiquei pensando nisso, porque se Deus está falando isso claramente com a igreja dele, a gente precisa se atentar. O que é ser apaixonado por Jesus, né? Porque eu fiquei pensando e falando, será que eu estou apaixonado por Jesus? E eu pensei, quando eu estava apaixonado, quando eu comecei a me apaixonar pela Tássia, né? E eu fiquei lembrando como era no começo. Eu ouvia uma música e eu já pensava na Tássia, assim, qualquer coisa era desculpa para ligar para ela, para falar com ela. No começo, eu estava fazendo estágio e o pouco dinheiro que eu ganhava lá no estágio, eu deixava de comprar as coisas para mim, para poder sair com ela, para ter dinheiro para dar um presentinho para ela, para poder sair para comer com ela. Então, tudo que eu fazia, eu pensava, os meus planos era para ou conquistar ela ou para um dia chegar a casar com ela. E hoje, esse amor é muito mais maduro, mas a paixão ela existe e é ainda maior. E hoje eu penso em um futuro, um plano, um sonho que eu possa ter. Qualquer sonho que eu possa imaginar não faz sentido se a Tássia não está comigo. Então, isso é ser apaixonado. Mas eu comecei a fazer essa mesma análise em relação a Jesus. E eu fiquei pensando, toda música que eu ouço, ou tudo que eu vejo, eu já começo a refletir sobre Jesus. Eu consigo imaginar um futuro, um plano, um sonho, em que Jesus não tenha, que Jesus não esteja? Porque é a mesma relação de paixão, de amor. E eu comecei a fazer essa reflexão em mim. E é engraçado, porque assim, quem caminha comigo há mais tempo, sabe que eu tenho muito temor em falar assim, eu ouvi a voz de Deus. Eu tenho muito receio, eu falo assim, eu senti paz naquilo que Deus falou para mim, Deus me deu um direcionamento, mas falar, eu ouvi claramente a voz de Deus, se eu falei isso 2 vezes na minha vida, foi muito. Mas, cara, eu estava ouvindo claramente a voz de Deus. E o mais engraçado é porque, assim, eu não sou fluente em inglês, eu não falo inglês, até pela pronúncia vocês vão perceber, mas eu ouvi uma frase de Deus claramente em inglês para mim. E não fazia muito sentido. E a frase era, it's not about you. Tipo, isso não é sobre você, não é sobre você. E era engraçado porque essa frase ficava repetindo na minha cabeça. E eu até falei, cara, será que é de alguma série que eu assisti e ficou no meu subconsciente? Porque não é possível. Mas eu ouvia e, assim, em diversas situações, aquela frase ela voltava na minha cabeça. Não é sobre você, it's not about you. E em determinadas situações onde eu estava sendo homenageado, onde eu estava em uma posição de autoridade, vinha essa frase, it's not about you, não é sobre você. Mas quando eu estava, às vezes, em uma situação de humilhação, de vergonha, eu também ouvia essa mesma frase, não é sobre você. Eu falava, cara, isso não está fazendo sentido. Tipo, Deus, beleza, eu entendi a frase, mas eu não entendi o sentido do que isso quer dizer. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com os pastores dessa igreja, com o Yuri, é que quando Deus sussurra no seu ouvido, você tem que ir para a Bíblia, que é a palavra de Deus, para Ele testificar através da palavra. E eu fui para a palavra, falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque eu não estou entendendo, não está fazendo sentido. E eu orei, eu pedi para Deus para que Ele falasse, e Ele me levou a um texto que está em Marcos capítulo 14. Então, se você está com a sua Bíblia, se você está com o seu celular, acesse a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 14, versículo 3.
Enquanto eu refletia, eu abri esse texto e as coisas começaram a ficar muito claras para mim. O que Deus estava querendo falar comigo. E eu creio que é o que Ele quer falar para a igreja dele. Marcos, capítulo 14, a gente vai ler a partir do verso 3. Amém? Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado ao pobre, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão sempre consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse texto é um texto que me marcou muito, sempre me marcou. Quando eu e meu irmão éramos pequenos, a gente às vezes estava de férias, e de madrugada a gente tinha uma brincadeira não muito comum, mas algumas madrugadas a gente brincava de um pregar para o outro. Então, eu pregava para ele pregava para mim, e essa era a nossa brincadeira de férias. E esse era um texto que eu pregava para ele várias vezes, porque esse texto me marcava. Para mim, eu falava, cara, essa atitude dessa mulher, essa atitude simples, com muito valor, mas simples, Jesus fala para ela que aonde quer que o evangelho seja anunciado em todo o mundo, também será contada essa história em sua memória. E hoje a gente está aqui, mais de 2000 anos depois, contando essa história. E eu falava, cara, isso é incrível. Que história. Então, sempre me marcou muito. E quando eu fui para esse texto, eu fui vendo tantos detalhes daquilo que Deus estava querendo falar, e as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim. Porque a mulher desse texto, eu não tenho dúvidas de que ela era apaixonada por Jesus. Para mim, essa mulher, ela demonstra várias atitudes, e a gente poderia fazer vários exemplos de coisas que ela fez aqui, que deixam muito claro que ela era apaixonada por Jesus. Mas como eu estava ouvindo aquela frase, a primeira coisa que me marcou, e a primeira característica que eu consigo ver de alguém que realmente ama Jesus, é que essa pessoa entende que não é sobre si. Quem ama Jesus, ela entende que não é sobre si. Porque, como eu falei, quem está apaixonado por outra pessoa, ela não está pensando nela mesma a princípio. Ela quer fazer de tudo para agradar o outro, para conquistar o outro, para manter o outro. Ela não pensa primeiramente nela. Às vezes até se dispõe a passar vergonha, né, fazer algumas coisas constrangedoras para poder conquistar, para poder chamar a atenção. Ela entende que não é sobre ela. E essa mulher, ela entendia perfeitamente que não dizia a respeito dela. Ela se coloca em uma situação de humilhação. E esse texto é tão impactante que os 4 evangelhos citam ela. Mateus, Marcos, Lucas e João citam essa mesma história, com pontos de vista diferentes, aplicações diferentes, mas citam essa história. E ela está numa situação ela se coloca em uma situação de humilhação, não importando com o que vão pensar dela. As pessoas estão criticando, alguns, em Mateus fala que estão falando dessa mulher pecadora, Lucas fala também, essa mulher pecadora. Aqui estão falando, não, ela poderia gastar esse dinheiro com os pobres, criticando a atitude dela. Então, estavam todo mundo olhando para ela ali, de alguma maneira julgando, mas ela não estava se importando com o que os outros pensavam, porque ela estava ali diante de Jesus. Ela estava ali diante de quem ela era apaixonada. Então, se os outros estavam pensando algo dela, para ela não importava, ela sabia que ela estava diante de Jesus. E o mais impressionante de tudo isso é que as pessoas olhavam para ela, colocando ela numa situação de humilhação. Mas ela, por entender que não era sobre ela, sabia que ela estava no lugar mais alto que um ser humano pode estar, que é aos pés de Jesus. Muitas vezes, a gente fica preso com aquilo que as pessoas vão falar da gente, a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam da gente, a gente fica colocando o nosso próprio eu no centro da nossa vida. Muitas vezes a gente acaba se tornando uma pessoa que se diz apaixonada por Jesus, mas em primeiro lugar está o nosso próprio coração. É engraçado porque a nossa geração, ela se tornou uma geração muito vaidosa, né? Eu estava lendo vários estudos sobre isso, e
um pouco por conta das redes sociais. As redes sociais são bênção de Deus. Na nossa igreja, né, tem o Felipe Bittencourt, o Felipe Breder. Cara, esses caras usam as redes sociais para proclamar a palavra de Deus, para fazer a diferença, e é uma bênção muito grande. Mas é comprovado que as redes sociais também mudaram o comportamento da nossa geração. As pessoas se comportam diferente em virtude disso, né? Ficam muito presas a vidas irreais, vidas virtuais. Mas o problema não está só nas redes sociais, né? A gente não é vaidoso só por causa das redes sociais. A filosofia, a psicologia, hoje em dia é muito moderno falar que você deve buscar ser feliz. Você deve buscar aquilo que te faz feliz, custe o que custar. Você deve ser feliz, você deve perseguir aquilo que, se você está feliz com isso, isso é o que importa, não importa o que os outros estão falando, você precisa ser feliz. Até no direito, né, que é uma área que eu entendo um pouquinho mais, no direito hoje em dia se fala muito de que seria fundamental para uma pessoa o direito da busca pela felicidade. Todo mundo tem direito de buscar a sua própria felicidade. E é engraçado, sabe? Chega a ser irônico que em nenhuma outra geração se falou tanto sobre esse direito de buscar felicidade, de correr atrás da própria felicidade, mas, ao mesmo tempo, nenhuma outra geração foi tão depressiva e tão ansiosa quanto a nossa. Que contrassenso, que ironia, né? E eu quero contar um testemunho que eu estava vivendo, que aconteceu comigo e que talvez possa servir para ajudar algum de vocês. Esse ano eu tomei posse num concurso público que eu sempre sonhei, do nível que eu sempre sonhei, do nível que eu achava que a minha vida ia estar resolvida depois disso. E eu achava o seguinte, quando eu estava passando, antes disso, quando eu passava por alguma dificuldade, quando eu estava angustiado, eu achava assim, na hora que eu passar no concurso, meus problemas vão estar resolvidos, está tudo feito, então é só aguentar até lá. Aí eu passei no concurso, mas aquela ansiedade que existia de mim, aquela angústia, ao invés de melhorar, ela piorou, porque agora eu não tinha nem mais pelo que esperar. Então eu já estava ali e aquela angústia estava me matando. E eu estava um dia voltando para casa, saindo do serviço e voltando para casa, e eu vi um cachorro. Sabe quando o cachorro fica correndo atrás do próprio rabo? E eu vi o cachorro correndo atrás do próprio rabo ali, no começo eu achei engraçado, mas aí eu parei para ver e eu falei, cara, eu estou vivendo igual esse cachorro. Eu estou vivendo correndo atrás das minhas próprias coisas e só fico andando em círculo. Muitas vezes a nossa geração e a gente está assim, a gente está correndo atrás das nossas próprias coisas, correndo em círculo. A gente acha que quando eu começar a namorar as coisas vão ser diferentes, aí a gente começa a namorar e não dá. Não, quando eu casar, não, quando eu estiver ganhando X reais, não, quando eu for um sucesso, e a gente fica correndo achando que tem a ver com a gente, e a gente fica correndo ali atrás, com perdão da palavra, atrás do próprio rabo, e fica andando em círculo. E a gente fica perdido, porque não resolve. Tem uma música do Rolling Stones que fala, Can't Get No Satisfaction. Agora vocês vão ver que o meu inglês não que é ruim mesmo, né? Mas a música é Can't Get No Satisfaction, uma coisa assim. Que a tradução, ela fala assim, eu não consigo me satisfazer, porque eu tento e eu não consigo. Cara, a gente está falando de uma banda dos maiores sucessos de todos os tempos, e o próprio autor ali na música, ele está declarando que ele não consegue ter satisfação. Sem Deus é impossível o homem encontrar satisfação para a alma dele. Ele pode buscar em qualquer outra coisa, mas não vai encontrar. O matemático Blaise Pascal, ele fala que há no homem um buraco na forma de Deus. É o que o NCzinho já falava aqui na nossa igreja. Há um vazio dentro de você. O vazio que está dentro de você é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Eu passei por aquele cachorro, eu fui pensando tudo aquilo, e eu cheguei em casa, eu fui para o meu quarto, e eu fui fazer uma oração que há muito tempo eu não fazia, uma oração de consagração, de colocar diante de Deus tudo na minha vida. E eu fui falando, Deus, eu entrego para o Senhor a minha esposa, eu entrego o meu emprego, eu entrego o meu ministério, eu entrego os meus sonhos, tudo é teu, Deus, tudo é teu. Porque sem o Senhor nada faz sentido. Até o nosso próprio propósito, se Jesus não está ali, não faz sentido. Você pode estar vivendo aquilo que Deus te fez para você viver. Se Ele não está com você, não faz sentido. E eu falei, Deus, eu entrego tudo, e eu reconheço que não é sobre mim, não é sobre as minhas coisas, e que é sobre o Senhor, então eu coloco tudo diante de Ti. E foi engraçado, porque quando eu terminei essa oração, eu senti uma paz dentro de mim,
Uma paz que excede todo entendimento. E por fora, nada mudou. Meu emprego continuava igual, minha vida estava igual. Mas dentro de mim, algo tinha mudado profundamente. Eu tinha entendido que não era sobre mim, mas que era sobre olhar para Jesus. Talvez hoje, para você, ouvir que nem a sua própria vida é sobre você, pode parecer um pouco ofensivo. Pode até parecer um pouco depreciativo. Mas quando você colocar a sua vida e entregar ela totalmente nas mãos de Jesus, você vai entender que aquilo que não tinha sentido começa a fazer total sentido. E tudo aquilo que para você parecia que estava andando em círculos, você começa a ter um alvo e você começa a andar para frente. Não importa a situação que você está hoje, se você quer ser apaixonado por Jesus e quer se apaixonar por Ele realmente, verdadeiramente, abre mão de si mesmo e entrega tudo para Jesus. É o que Paulo fala lá em Atos 20. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou por mim. Não é sobre você. A gente até cantou uma música aqui que fala que a gente não consegue encontrar satisfação sem Jesus. Sem Jesus não é possível, não é sobre você. E quando você está apaixonado por Jesus, isso fica muito claro. Aquela mulher, ela entendia isso. Mas uma segunda característica muito clara naquela mulher e que me faz avaliar se eu estou realmente apaixonado por Jesus, é que ela entendia que era tudo sobre Jesus. A gente estava em uma reunião de supervisores e coordenadores, e eu ainda estava digerindo aquilo que Deus estava falando comigo, e compartilhando ali com os supervisores e coordenadores, e a Georgia, ela falou que ela e o Gui tinham refletido e ouvido sobre uma ministração, onde um cantor falava repetidas vezes, "It's all about Jesus", é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, e o autor repetia isso frequentemente. E quem é apaixonado por Jesus de verdade, ele entende que, além de não ser só sobre ele, é sobre Jesus, ele tem para onde olhar. Sabe por quê? Porque abnegado, pessoas abnegadas que não se importam consigo, existe de muitos, em vários lugares. Eu trabalho com muitas pessoas assim. Mas quando você olha para Jesus, você tem um foco. Quem é apaixonado por Jesus de verdade, ele não pensa nele, ele pensa em Jesus, ele olha para Jesus. Essa mulher do texto, ela entendia que era tudo sobre Jesus. E ela também entendia quem era Jesus, isso é muito importante. Até existe uma certa discussão sobre quem era essa mulher do texto. Eu pesquisei na internet para ter certeza, porque eu li os 4 evangelhos, e alguns falam Marta, alguns falam uma mulher pecadora. E eu fiquei confuso, eu procurei no Google e não achei uma resposta. Eu fui na maior enciclopédia bíblica que eu conheço, mandei WhatsApp para o Yuri, né? Aí eu falei, pronto, aí não vai ter... Aí o Yuri me explicou que realmente existe uma certa discussão sobre quem seria essa mulher, se ela seria Maria Madalena ou se ela seria Maria, irmã de Marta, né? Os textos falam Maria, então tem essa discussão. Mas independente de quem for, seja Maria Madalena, seja Maria, irmã de Marta, são duas pessoas que eram apaixonadas por Jesus. Elas sabiam quem era Jesus delas, e elas tinham um relacionamento com Jesus, elas tinham uma amizade com Jesus. Maria, irmã de Marta, é aquela que quando estava toda aquela correria lá na casa delas, arrumando as coisas, Marta preocupada com o que ia servir, como iam fazer as coisas, Maria estava ali aos pés de Jesus, aproveitando a melhor parte. Elas eram apaixonadas, elas sabiam quem era Jesus, elas conheciam Jesus. E é engraçado porque ninguém vai abrir mão de si mesmo, ninguém vai abrir mão dos seus sonhos por alguém que não conhece, né? Eu mesmo, assim, eu fiquei pensando sobre isso, sobre conhecer Jesus e sobre ser apaixonado por Ele. Eu fui lembrando de quando eu comecei com a Tássia mais uma vez, eu fui pensando nisso, porque ninguém ama alguém só porque é amado, porque senão não existiria amor não correspondido. Então não basta só eu saber que Deus me ama, né? Tipo, ninguém ama outra pessoa só porque ela me ama, então já amo de volta. Não, existe amor não correspondido e a gente sabe disso. Então, a pessoa ama quando ela conhece o outro, quando ela sabe, quando ela admira. E eu e a Tássia, a gente cresceu nessa igreja, desde os 8 anos ela está aqui, né? E a gente, desde pequeno, se vendo. Mas até 2007, quando eu tinha 15 anos, a gente nem tinha se notado, não tinha se interessado um pelo outro. A gente até se via na multidão, a gente participava de grupos juntos, da mesma célula, mas não tinha se notado. Até que em 2007, a gente foi para um retiro, onde só tinham 4 pessoas da nossa idade. Eu, ela, meu irmão e a Fabiane, uma amiga nossa.
Então, tínhamos 4 pessoas e não tinha como eu não notar ela, porque daí ficou difícil. A gente se aproximou e ela não tinha como ela não me notar. E a gente fez essa amizade, a gente começou a se conhecer melhor. Antes disso, eu sabia quem era a Tássia, mas eu não conhecia ela realmente. Muitas vezes, no meio da multidão, você sabe quem é Deus, você ouve falar de Deus, você vê as pessoas adorando a esse Deus, mas você não conhece Ele realmente. E só ama, só é apaixonado, só dá tudo de si para esse Deus quem conhece Ele realmente. A gente precisa conhecer Jesus e a gente só conhece Ele indo aos pés dele, né? Hoje, o que é ir aos pés de Jesus? É ter tempo a sós com Ele, é você pegar a sua Bíblia e você buscar na palavra aquilo que Ele tem, é você orar, é você gastar tempo com Ele. Assim você vai conhecer Jesus em intimidade, assim você vai conhecer Jesus profundamente de perto. Porque quando você conhece Jesus de perto, cara, aí você entende que é tudo sobre Ele. Quando você vê esse Jesus, quando você vê a grandeza desse Deus, você não está mais nem aí para você só quer correr para esse Deus, você só quer ir diante dEle. A gente precisa conhecer esse Deus para ser apaixonado por Ele. Eu estava pensando muito sobre isso, e eu fui lendo esse texto, e eu fui vendo essa mulher. Essa mulher, o texto fala, no versículo 8, que ela fez o que pôde. Jesus fala que ela fez o que, enquanto todos criticavam, Jesus fala, essa mulher, ela fez o que ela pôde. Ou seja, tudo que estava ao alcance dela para agradar Jesus, naquele momento que ela estava diante dele, diante do mestre, ela fez. Mas não é só isso. Aquela mulher, ela deu tudo. O texto fala que ela quebrou o vaso. Quebrou o vaso para não sobrar nenhuma gota ali, para que tudo fosse derramado aos pés de Jesus. Você está entendendo como quem é apaixonado faz? Ele dá tudo. O texto fala que ela fez aquele perfume caríssimo, né? O 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho, que hoje, mais ou menos, daria uns 10 mil reais, se eu não errei a conta aí. Era um perfume de 10 mil reais. Cara, isso já é um baita sacrifício. Mas quando a gente começa a entender o contexto daquilo lá, você percebe que é um sacrifício ainda maior. Eu estava ouvindo uma pregação falando sobre isso, que na cultura judaica era muito comum a mulher, mesmo que não era de família muito rica, ela ter um perfume assim, porque ela ia comprando gotas, aos poucos, durante toda a vida dela, ela ia comprando gotas daquele perfume, para que quando chegasse no dia mais importante da vida dela, o dia do casamento, ela pudesse ter aquele perfume caríssimo para usar. Então ela foi juntando durante a vida dela inteira, comprando gotas para poder usar no dia do casamento. Mas aquela mulher, ela está ali aos pés de Jesus, e ela está falando, o dia mais importante da minha vida está aqui, porque eu estou com Jesus, e ela quebra aquilo ali. O que ela juntou a vida inteira dela, ela está deixando claro que para ela, muito mais importante do que o casamento, muito mais importante do que qualquer outra coisa, é estar aos pés de Jesus e quebrar aquilo aos pés de Jesus. Cara, quando eu começo a pensar nisso, quando eu começo a ver essas coisas, eu começo a me questionar, eu estou apaixonado por Jesus? Eu estou entendendo que não é sobre mim, mas que é sobre Ele? Eu estou vivendo dessa maneira? Eu começo a sondar o meu coração. Alguns aqui já ouviram essa história. Eu mesmo já tinha ouvido algumas vezes, até o próprio pastor Yuri cantar essa história. Mas ele contou no retiro da Rede Única que a gente teve ano passado, e aquilo me marcou e mudou a minha vida. É a história de 2 missionários moravianos. Vou resumir bem a história, tá? 2 missionários que eles queriam pregar o evangelho numa ilha de escravos. E eles tentaram de outras maneiras, mas eles não conseguiram. E por fim, tão era vontade de pregar, tanto amor que eles tinham por Jesus, e tanto que eles entendiam que não era sobre eles, na vida deles mesmo não era sobre eles, eles se venderam como escravos e foram para aquela ilha como escravos. Mas a parte que me marcou mesmo foi que quando eles estavam indo e se despedindo ali da família deles, eles estavam saindo, os 2 falaram, né, a frase que eles falaram, que eles usaram foi, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Cara, esses caras entendiam que não era sobre eles, mas que era sobre a glória do cordeiro. Eles entendiam que quer que eles fizessem com a vida deles, não ia ter valor, se não fosse para que o cordeiro recebesse a recompensa do sacrifício. A gente tem que entender isso. Isso é ser apaixonado por Jesus, isso é voltar ao primeiro amor. Não é só a gente chorar e quando uma música tocar, mas a gente sair daqui e viver a nossa vida dirigindo a nossa própria história. Não é só a gente
colocar, ler a Bíblia ali 10 minutinhos por dia, batendo um protocolo, e depois viver o restante do nosso dia conforme nós mesmos. Cara, ser apaixonado por Jesus é entender que é tudo sobre Ele, e que a nossa vida é toda dele. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas faz essa reflexão junto comigo, porque eu precisei pensar muito sobre isso. Você está apaixonado por Jesus realmente? Quem está no centro da sua vida? O que tem definido o seu dia a dia? Quem tem sido o protagonista da sua história? Sabe, às vezes a gente fica tão focado em nós mesmos, a gente fica tão focado nos nossos sonhos, nas nossas vontades, naquilo que a gente deseja, que a gente esquece que é tudo sobre Jesus e que fora dele nada faz sentido. Você pode conquistar o mundo, mas se você perder a sua alma, o que adianta? O que adianta você ganhar todas as coisas, mas ficar longe de Jesus? Eu vou te falar, você vai ficar angustiado, você não vai ter paz, você não vai ter satisfação. O convite de Deus para a gente hoje é que a gente sonde o nosso coração, que a gente avalie sobre quem tem sido a nossa história, quem tem dirigido os nossos passos. Se sua vida tem sido all about Jesus, tudo sobre Jesus, você tem feito tudo o que você pode, você tem dado tudo de você, você tem entregado tudo a Ele, cara, glória a Deus, glória a Deus. Persista, vigia, para você viver assim todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Mas se assim como eu, você percebe que a sua vida, ela tem sido muito mais a respeito de você mesmo, dos seus sonhos, dos seus planos, eu tenho uma boa notícia para você também. O nosso Deus, Ele é um Deus que está sempre de braços abertos para a gente voltar para Ele, para a gente se reconsagrar a Ele. E essa é uma noite para a gente poder fazer isso, examinar o nosso coração, ver o que está de errado, se realinhar e se reconsertar com Jesus, se consagrar ou se reconsagrar com Ele. Sabe, quando eu fiz aquela oração, eu realmente tirei tudo da minha mão, eu falei, Deus, não está mais nada no meu controle, eu entrego tudo a Ti, Deus, em nome de Jesus, eu entrego tudo a Ti. É isso que você pode fazer hoje, você pode entregar tudo o que você tem para Ele. Você pode declarar que nem a sua própria vida é sobre você, mas que a sua própria vida diz respeito ao grande Jesus, ao Cordeiro. Que a sua vida é para glorificar o Cordeiro que morreu para pagar os nossos pecados, mas que ressuscitou e é digno de toda honra e toda glória. Nesse momento eu queria te convidar a ficar de pé, aí mesmo no seu lugar. Abaixar sua cabeça e começar a refletir se você está apaixonado por Jesus. Começa a refletir se você tem vivido como essa mulher, se quando você vê Jesus, você esquece tudo, você não pensa o que as pessoas estão falando de você, você não quer saber se as pessoas olham para você, você só quer olhar para Jesus e você quer adorar esse Jesus. Comece a sondar se você tem feito tudo para Ele, você tem dado tudo de si, você tem vivido conforme sacrifícios, e quando você está na presença de Jesus é o mais importante para você. Nesse momento, se você quiser fazer essa oração, coloque o seu coração consagrando tudo a Jesus. Consagra a sua vida, reconsagra a sua vida, sabe? Muitas vezes a gente já entregou a nossa vida para Jesus, a gente já vive uma vida religiosa, mas é fácil a gente se perder, sabe? É muito fácil. Então, se você quer fazer isso, comece a colocar diante de Deus e consagrar a Ele todos os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos, o seu emprego, a sua família, o seu futuro. Coloca tudo nas mãos dele e declara que você quer ser apaixonado por Ele. Então, como vai ser o seu futuro, o que vai ser do seu emprego não importa, importa que Ele esteja presente, porque é tudo sobre Ele. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, reconhecendo diante de Ti,
que por nós mesmos nós não somos capazes, Deus. Nós precisamos do Senhor e da Tua presença. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, Deus. Deus, nós cansamos de tentar controlar o nosso próprio futuro, o nosso destino. Nós cansamos de correr em círculo. Mas nós queremos correr para o alvo, Deus. Nós queremos olhar para o Senhor e correr em direção ao Senhor, Deus. Deus, nesse momento nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Nós queremos consagrar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos. Deus, é tudo Teu. Deus, sem o Senhor não faz sentido. Deus, a gente entende que não é sobre nós. Não é sobre aquilo que a gente pode ganhar ou pode conquistar, mas é sobre o Senhor e sobre glorificar o nome do Senhor, Deus. Arde essa paixão no nosso coração, Deus. Aviva isso em nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz essa verdade em nós, Deus. Traz essa verdade em nós. No nome santo de Jesus que nós oramos, Deus. Amém, Deus, amém. Em nome de Jesus. Sabe, ainda em pé como você está? Hoje é dia de ceia. E Paulo, quando ele fala a respeito da ceia, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. E a gente fez isso, a gente está avaliando o nosso coração. Os elementos vão passar daqui a pouco. Enquanto você recebe, vai continuando fazendo essa avaliação. A gente vai celebrar a ceia do Senhor hoje, e esse é um momento especial. Quem pode celebrar, quem deve celebrar a ceia do Senhor? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e celebraram publicamente através do batismo esse compromisso. Nesse momento a gente vai estar celebrando a ceia em memória de Cristo, em memória do Cordeiro, reconsagrando as nossas vidas a Ele, declarando que é sobre Ele. Então, enquanto os elementos estão sendo trazidos e a banda vai estar tocando, você vai pegando os elementos e refletindo. Assim que você pegar os elementos, você se senta, para a gente saber que todo mundo recebeu. Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, no dia em que foi traído, tomou o pão. Nós vamos celebrar a ceia. Nesse momento você vai pegando os elementos, mas vai pensando, porque a ceia nos remete ao sacrifício do Cordeiro. E é sobre isso que a gente está falando, sobre a glória do Cordeiro, sobre aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, e naquilo que a gente pode fazer por Ele. Não deixe de refletir, vá pensando, e vá orando, vá se consagrando a Jesus no nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Alguém ficou sem receber os elementos? Amém. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz e consagrando a nossa vida a Ele, comamos do pão em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do nosso Senhor Jesus, tomamos do cálice. Deus, nós te damos graças pelo teu sacrifício. Deus, que no nosso coração sempre haja essa frase, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Nós te damos graças porque o Senhor se fez homem, viveu entre nós, morreu naquela cruz em nosso lugar e pagou os nossos pecados, e por isso podemos dizer que hoje somos salvos pelo teu sacrifício, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Deus. Deus, traz essa revelação em nosso coração e traz esse compromisso em nós. Te damos graças no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar de pé. Eu gostaria de atrapalhar vocês, mas eu estava colocando meu coração. Quero estender o convite. A palavra do Senhor Jesus foi pregada nessa noite. A verdade de Deus foi declarada. Existe alguém aqui que, tendo ouvido essa palavra, sentiu o toque do Senhor Jesus e deseja entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Não saia daqui sem o perdão dos seus pecados, sem a salvação. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus e começar uma nova caminhada, ter os seus pecados perdoados, abrir o seu coração para o novo de Deus? Existe alguém aqui? Levante sua mão para que nós possamos vê-lo. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Mais alguém deseja entregar a vida a Jesus? Essa é uma noite de salvação, onde nós estamos, é o lugar onde o Espírito de Deus está falando. Se você deseja vir para Jesus, se você deseja recomeçar, esse é o momento, essa é a hora, esse é o lugar. Mais alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Amém. Deus abençoe você, queridão. Eu queria convidar você, chega aqui à frente, você que levantou sua mão, você que levantou sua mão lá atrás, eu quero orar com vocês. Vamos chegar aqui, dê uma salva de palmas a Jesus por essas duas vidas preciosas que estão se entregando a Ele nessa noite. Olha aí, que coisa linda, que coisa linda, é assim. Glória a Deus, glória a Deus. Se você não pôde levantar a sua mão, quem mais quiser vir aqui à frente pode vir também. Glórias a Jesus, mais uma pessoa. É noite de salvação, é noite de perdão dos pecados. Vem, se você quer entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, imagina que a gente ia embora sem isso, né, gente? Olha aí, que maravilha, glória a Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento, corre aqui para frente. Pode continuar ministrando, gente, para não. Quero dizer para vocês o seguinte, vocês que estão aqui à frente, chega mais pertinho aqui de mim, bem pertinho, e olhem para mim, glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu já tive o privilégio de estar aí onde você está. Quando eu estava sentado daquele lado, quando o Senhor Jesus me chamou, e eu senti que era a minha noite, era o momento de eu entregar a minha vida a Jesus. Eu levantei a minha mão e eu vim aqui para frente. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Todo aquele peso de pecado que eu carregava, toda aquela culpa, toda aquela vida errada que eu já tinha tido, todos os meus pecados que estavam sobre os meus ombros, de repente foram tirados. E eu senti uma alegria me invadir. E ela nunca mais saiu. Quando nós celebramos a ceia agora, com o cálice e o pão,
nós celebramos o sacrifício de Jesus por vocês, por você, por você, por você, por você, por vocês. Essa é a melhor noite da sua vida. É a noite onde tudo vai mudar. Mas para isso, você precisa fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Eu quero te ajudar. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fazer uma oração bem simples e você repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho e que preciso do teu amor. E nessa noite, eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Jesus é Deus, que morreu por mim, para perdão dos meus pecados. E nessa noite, eu recebo o dom da graça, e entrego toda a minha vida para o Senhor Jesus. Eu sei que nessa noite, o meu nome está sendo escrito no livro da vida. E quando chegar o dia da minha morte, eu sei, pela fé, que eu me encontrarei com Jesus na glória. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quero convidar vocês a sentarem nessas primeiras fileiras aqui. Você que veio aqui à frente, sente-se aqui. Nessas primeiras fileiras está reservado para vocês. E tem uma pessoa que vai sentar com você e vai ajudar você a preencher, colocar os seus dados nesse papel. Nós queremos essa semana orar por vocês e entrar em contato com vocês, oferecer ajuda, apoio, uma visita lá na sua casa para orar com você, convidar você para participar de uma célula. É tão gostoso. Essa semana eu entrei em contato com tantas pessoas, dizendo: olha, estavam aqui orando por você, nós gostaríamos de recebê-lo na nossa rede, gostaríamos de fazer uma visita. E tantas pessoas disseram sim, várias delas já visitaram as células durante a semana. Eu quero te agradecer pelo trabalho que você, membro da igreja, tem realizado, ao não só frequentar uma célula, mas amar as pessoas, abrir a sua casa. E eu sei que no mês passado nós batizamos 9 pessoas aqui, e agora em abril já temos mais 9 para batizar. Então, glória a Deus, aplaude mesmo. Temos mais 9 pessoas. Se você deseja se batizar, você já entregou sua vida a Jesus e quer dar esse passo além, quer se firmar na fé, eu quero te convidar, procure a gente, ou fale com o seu líder de célula. Ainda tem uma vaga para batizar em abril, né? Mas nós já temos mais 3 pessoas já para maio também. Então, se você quiser se batizar em maio, também nos procure, porque graças a Deus o Senhor tem derramado salvação no nosso meio. O Senhor é maravilhoso e a presença de Deus é maravilhosa. Glória a Deus, gente. Quem aí está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu estava orando ali, Deus começou a trazer uma palavra muito forte no meu coração, que nós vamos ministrar no dia 27. Dia 27 de abril é o dia de celebração de batismo. Então, se alguém da tua célula vai batizar, você já se prepara para fazer aquela festa. E vamos trazer todo mundo. Convide toda a sua célula, convide os seus amigos, gente que trabalha com você, gente que é da sua família. Traga todo mundo, porque dia 27 vai ser muito forte. Deus tem colocado já uma palavra no meu coração, e eu quero contar com você. Quem vai estar aqui no dia 27? Comece a orar e comece a jejuar, porque vai ser algo poderoso. Lembra daquele dia que nós tivemos aqui, batismo com o Espírito e com fogo? Deus tem colocado algo assim no meu coração. Então comece a orar comigo, comece a jejuar comigo, porque algo poderoso vai ser liberado sobre nós no dia 27. Amém?
Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê graça, que Deus te dê vigor, que Deus te dê alegria, que Deus te aproxime dEle, que você vença o pecado, que você caminhe em consagração, atento à voz do Espírito Santo e seja cheio da sua presença todos os dias nessa semana, vivendo em vitória para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça, vai na paz, vai na presença do Espírito Santo e queime por Ele. Aleluia. E todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. E Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. E já se ouve os gritos, Deus está nesse lugar, veio habitar o quê? No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, grita bem alto, vamos celebrar, grita bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, canta bem alto, vamos celebrar, grita bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Do chão, vai! Vamos adorar, canta bem alto, vamos celebrar, grita bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, canta bem alto, vamos celebrar, grita bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus, que Deus abençoe você.